Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 24 ao verso 30. Jesus aqui expôs uma parábola que só é registrada nesse Evangelho de Mateus. O interessante que nós podemos notar é que ninguém engana os olhos do Senhor, ninguém engana o coração de Deus, ninguém é capaz de passar Deus para trás, ninguém é capaz, com uma máscara, de deixar Deus ser enganado. Certa vez o profeta Samuel foi na casa de Jessé, ungiu os seus filhos a rei de Israel. Então Jessé, ele trouxe os seus melhores filhos, os filhos mais valentes, mais fortes e mais bonitos diante do profeta. E é lógico que a Bíblia diz que quando Samuel olhou os filhos de Jessé, ele pensou assim: certamente é esse que o Senhor Deus escolheu, porque ele é um homem alto, forte, um homem bonito, ele tem cara de rei. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, fala assim para o profeta: olha, não olhe para a aparência, porque eu sou Deus e eu não olho a aparência. Eu sou Deus que olha o coração, eu sou Deus que olha o interior, eu olho o interno da pessoa e não o externo. Então, naquele dia, trouxeram o último filho, chamado Davi, que se tornou o rei Davi, o valente Davi que nós conhecemos. E quando Jesus ele propôs essa parábola para nós, a gente tem que entender que é uma linguagem profética. E Jesus sempre falava de uma linguagem profética e simples para alcançar todos os corações. A linguagem de Jesus era uma linguagem humilde, uma linguagem que confundia os soberbos e trazia graça às pessoas que tinham um coração humilde e simples. Que nessa noite o seu coração não seja um coração soberbo, que nessa noite o seu coração não seja um coração vaidoso, que o seu coração não seja um coração simples para receber a palavra de Deus. Com todo o poder e graça que ela tem, ela alcança primeiro aqueles que são simples, aqueles que recebem a mensagem profética com simplicidade. É por isso que Jesus falava de forma popular, é por isso que Cristo pregava de forma que saía do templo, que saía ali da sinagoga e alcançava as multidões lá fora, alcançava aqueles que tinham o coração sedento. Que você esteja aqui nessa casa, mas que o seu coração esteja sedento para o reino de Deus. Esse versículo que Jesus fala aqui no verso 24, no capítulo 13 de Mateus: e outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é chegado. Somente Jesus é capaz de anunciar o reino de Deus. Somente Jesus é capaz de revelar o reino de Deus para nós. Não existe ninguém capaz de revelar o Pai a não ser o Filho. Não existe ninguém capaz de revelar os céus fora de Cristo. Não tem como você enxergar Deus sem ser por Jesus. Não tem como você enxergar a salvação se não ser pelas palavras de Cristo. E é por isso que Jesus ele vem nessa parábola revelar uma parte do reino de Deus. É por isso que esse versículo fala o reino dos céus. O reino dos céus, toda vez que você lê os evangelhos, ele só é citado por Jesus, ele só é falado por Jesus, porque somente Cristo é capaz de revelar a glória celestial. Somente Jesus é capaz de revelar o eterno. Somente Jesus é capaz de revelar a graça do reino de Deus. E se você está aqui e você procura algo eterno, você procura a graça de Deus, só tem uma pessoa que pode revelar a graça de Deus. Só tem um ser que pode revelar algo que é eterno. Só tem uma pessoa que pode revelar o reino dos céus. Essa pessoa não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero. O único capaz de revelar a eternidade para você se chama Jesus Cristo. Ele é o único capaz de levar você à eternidade. Ele é o único capaz de descortinar a eternidade. Ele é o único que foi capaz de rasgar o véu, de fazer separação entre o homem e Deus. Ele foi o único capaz de entrar no Santo dos Santos, e agora o lugar celestial está aberto para que possamos adentrar, conforme falei em Hebreus, com coragem, com convicção, diante do trono da graça e da misericórdia. A gente começa essa parábola, esse texto que Jesus fala,
sobre o joio e o trigo, entendendo que o reino dos céus é revelado pela boca de Cristo. O reino dos céus, ele é proposto por Jesus. O reino dos céus, ele é escandalizado através de Jesus. Você pode procurar muitos livros de autoajuda, muitos psicólogos e médicos, mas ninguém é capaz de ajudar você conforme Jesus pode. Ninguém é capaz de mudar a sua história conforme Jesus pode mudar. Ninguém é capaz de mudar a sua trajetória conforme as palavras de Cristo têm feito na sua vida. Talvez você pode procurar um médico, pode procurar um conselho, pode procurar um amigo. Talvez a gente procura ajuda até de parentes. Mas não tem ninguém que tem o melhor conselho do que Jesus. Não tem ninguém que tem uma palavra mais sábia do que de Cristo. Não tem ninguém que tem uma palavra mais poderosa do que Jesus. Não tem ninguém que tem uma palavra que surge efeito como a palavra de Cristo. Uma palavra simples, mas poderosa. Uma palavra poderosa e de longo alcance. Uma palavra simples, mas que tem o poder de alcançar tanto o rico como o pobre. De alcançar todo aquele que é formado na faculdade, quanto aquele que é o mais simples, que mora em uma casinha tão simples. A palavra de Cristo é capaz de alcançar as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra, quanto os mais humildes dos confins desse mundo. E é por isso que ela era loucura para os sábios, mas era sabedoria e graça e poder de Deus para os humildes. Então, que o seu coração seja um coração quebrantado, porque Deus não existe um coração humilde. Deus, ele dá graça ao coração humilde, ao coração que deseja, que anseia saber do reino de Deus. E não há como você aprender do reino de Deus se você tem um coração soberbo. Estava ali perto de Jesus, fariseus, escribas, sacerdotes, mas os que eram alcançados pela palavra de Cristo eram sempre os mais humildes, eram sempre os mais necessitados, eram sempre aqueles que tinham um coração mais generoso, eram sempre aquelas pessoas que tinham um coração mais humano, um coração mais de carne, um coração com uma terra boa. E ele vai dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente em um campo. Eu quero que você entenda aqui que a boa semente só pode ser plantada por Cristo. Nessa parábola, nesse texto que Jesus começa a nos ensinar, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Somente Deus é capaz de semear coisas boas. As coisas boas que acontecem vêm da parte do Altíssimo. As coisas boas que surgem em nossa mente, no nosso coração, os bons pensamentos, os bons sentimentos, ele vem do alto. Ele não vem da nossa experiência apenas. Ele não vem apenas da essência humana, mas é algo que sai do céu e que alcança cada um de nós. Esse bom homem aqui que semeia a boa semente, aqui está falando de Cristo. E a gente tem que começar a entender que as coisas ruins semeadas nesse campo, que as más sementes semeadas no mundo ou semeadas no nosso coração não partem de Deus. As coisas ruins que nos alcançam, Deus não faz parte desse negócio, porque ele fala que o dono do campo, ele semeou a boa semente. Então, por que você, nos momentos difíceis, você imputa a Deus o seu fracasso? Então, por que você, em momentos difíceis, você imputa a Deus a sua dor? Porque no momento de dificuldade, a gente olha para o céu e pergunta: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor plantou uma semente? E esse texto de Jesus está dizendo que o Filho do Homem, ele planta a boa semente, a semente que vem do céu, a semente que tem parte do reino, porque a boa semente, ela tem parte do reino de Deus. E Deus jamais vai plantar algo na sua vida que não seja do reino dele. E Deus jamais vai dar algo para você nos seus caminhos que não esteja no propósito do reino dos céus. E Deus jamais
é a semente que traz frutos do reino dos céus. E Deus, Ele sabe, conhece cada um de nós, e Deus acredita no nosso potencial. E quando Deus chama cada um de nós para o Evangelho, Deus está plantando uma boa semente em cada um de nós. Deus está plantando a semente do trigo, não do jogo. Interessante, quando nós olhamos dentro da igreja, dentro do mundo, a gente nunca vai entender ou vai perceber quem é joio e quem é trigo. O trigo não conhece o joio não conhece o trigo. Ele é diferenciado pelo seu interior no final da colheita. Porque no princípio parece tudo igual, parece tudo a mesma coisa. O texto vai dizer assim para nós, no verso 24: e semeou a boa semente no seu campo. Esse campo, você vai ver nesse texto que é o mundo, que é cuidado, governado por Deus. E Deus, Ele ama de tal forma que Ele direciona coisas boas para cada um de nós. Mas o mundo Deus seja agraciado, seja beneficiado com o seu amor e com a sua benevolência. Mas a gente vai entender e ler aqui esse versículo, o verso 25, capítulo 3 de Mateus. Mas enquanto os homens dormiam, veja que não é o dono do campo que dorme, não é o dono do campo que cochila, mas são aquelas pessoas que o dono do campo coloca na responsabilidade de cuidar do campo. A gente começa a entender aqui que por um cochilo entrou uma semente, por um momento de descuido na sua vida, o caos pode ser gerado. Por um momento de descontrole, a má semente pode ser introduzida no seu coração. Por um momento de descuido, a gente viu que o pecado alcançou Adão, chegou em Eva e alcançou todos nós. No momento de descuido de Eva, no momento de descuido de Adão, a má semente, a semente do pecado, ela foi plantada no coração do homem, ela foi imputada na raça, e por isso foi dada sequência a uma raça caída, a uma raça que estava afastada de Deus, afastada do propósito de Deus. Esse verso 25 deixa claro que não é o dono do campo que semeia a má semente. Ela fala assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. O inimigo não o dono do campo, o inimigo do homem que mora no campo. E quando você cochila, Satanás, o diabo, ele vem e planta na semente. Quando você dorme no Evangelho, quando você brinca de ser cristão, e quando você não leva a sério as coisas que Deus pôs na sua mão, e quando você não valoriza a semente do reino, você daquela cochilada, o inimigo vem de forma sutil, de uma forma que você não percebe, e ele começa a plantar a semente ruim na sua vida. A semente ruim pode ser plantada com uma palavra às vezes, ela pode ser plantada com um gesto, ela pode ser plantada com um olhar. A semente ruim pode ser plantada até com um beijo, como foi o caso de Judas. A semente ruim pode ser plantada até com um abraço. A semente ruim pode ser plantada até com uma palavra de carinho, como Pedro falou com Jesus: Senhor, tem misericórdia de ti, não faça isso, não dou a sua vida, não permita que o Senhor morra na cruz. E Jesus repreende, ele fala assim: arreda-te, Satanás. A má semente, ela vem de forma sutil, ela não vem cheia de espinhos, ela vem redondinha, lisinha, ela vem suculenta como a semente do trigo, ela aparenta ser o trigo, e no momento de licitação ela é colocada dentro de nós. E a gente tem que sair daqui essa noite e entender que as coisas ruins são geradas no nosso coração, que são plantadas em nosso campo. Não é plantio de Deus, não é Deus que planta isso em você, não é o Espírito Santo que gera isso em você. É uma semente maligna, porque você continuou na fé, porque você deixou de seguir a palavra, porque você deixou de seguir o Evangelho, que você deu brecha, você deu uma cochilada no momento que era para você estar acordado, porque o
chorando. As pessoas que estavam no campo dormiram. Eu quero que você entenda que somos nós que temos a responsabilidade de cuidar do campo. Somos nós que temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus deu nas nossas mãos. Deus, Ele doou o campo. Deus, Ele favorece o campo com a boa semente. E quem deve cuidar da boa semente somos nós. Quem deve cuidar das dádivas que Deus dá para você é você. Quem deve cuidar das bênçãos que Deus te dá é você, não é Deus. Deus é aquele que dá graça, que manifesta o favor, que gera a terra boa, que faz a chuva germinar a semente. Ele escolhe uma boa semente, mas, como diz nesse texto, é dever do homem cuidar. E por um descuido o homem não cuida, e aquele campo é introduzido uma má semente. O inimigo semeia uma semente parecida com a semente de Deus. Ele semeia algo que a gente acha que é de Deus, mas não é. Ele semeia valores que a gente acha que pertencem a alguém, mas não são. O inimigo, ele semeia no nosso coração sentimentos que a gente acha que é nobre, mas são sentimentos que não pertencem ao reino de Deus. O inimigo semeia pessoas na sua vida que você acha que vai te fazer um bem, mas no final te leva ao caos. O inimigo semeia posturas na sua vida que você acha que é correta, segundo o padrão do mundo, mas é contrário ao padrão do reino, é contrário ao padrão do Evangelho. O inimigo semeia uma semente similar, igual, porque a semente do maligno, ela não tem parte do reino. A semente do reino, ela é plantada pelo Filho do reino, pelo Filho do dono do campo, pelo Filho de Deus, por Cristo que revela o reino. Mas a semente do maligno é uma semente maligna, ela é plantada pelo maligno, ela não tem parte do reino. E você não pode ser esse campo que a má semente vai ser produzida em você. Você não pode ser um campo aonde Satanás ele tem legalidade de plantar coisas ruins na sua vida, de encher o seu pensamento, seu coração de sementes maléficas, de sementes do mal. Seu coração não pode ser uma terra que venha produzir frutos diabólicos, que venha produzir joio. A sua vida não pode ser uma vida que venha produzir um fruto que não agrada ao Senhor. Porque o joio, ele é parecido, mas ele não é igual ao outro. Ele até se parece, ele tem até uma semelhança. Mas aqui a estratégia do maligno, aqui no verso 25, fala assim para nós: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Por que ele se retirou? Porque ele é sutil, porque ele introduz a semente do mal na nossa vida de forma sutil que você não percebe. Ele coloca a semente maligna junto com a boa, ele coloca a má companhia junto com a boa, ele dá o mau conselho junto com o bom, ele coloca o mau sentimento junto com o bom sentimento, ele coloca o mau caminho perto do bom caminho. E quando você olha, você se confunde, acha que tudo é igual, tudo é a mesma coisa, mas não é. O maligno, ele é sutil aqui. Ele vem no momento de cochilo, no momento de distração do homem da terra, e ele planta uma semente e ele vai embora. Porque ele quer que nós achamos, presta atenção, que o nascimento do joio e o crescimento do joio do campo é natural, mas não é. Ele quer que a pessoa que cuida do campo, que olha o joio crescendo e nascendo, ele quer que a pessoa ache aquilo comum. Ele quer que a pessoa entenda que aquilo ali é uma erva daninha que vai sugar as forças do trigo. E talvez tenha muita coisa na sua vida que você olha e você acha que é normal, mas é muito joio plantado no seu coração, é muito joio plantado na sua terra. O diabo ele vem de forma sutil e ele tenta enganar. Ele tenta enganar no coração do seu, mas o texto fala aqui que ele consegue enganar sim as pessoas que estão no campo, mas o mundo espiritual não engana. Porque o texto fala para nós, no verso
26, quando porém a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Aqui começamos a ver a diferença entre o trigo e o joio. A primeira coisa que nos chama a atenção é que o joio e o trigo têm o mesmo tempo, até o tempo da colheita. Talvez você está aqui e ache que nada vai acontecer com você, mas vai chegar um tempo que a ceifa vai chegar, vai chegar um tempo que a colheita vai acontecer, porque a graça que Deus dá para o trigo, Ele também permite para o joio. Ele permite que o joio tenha oportunidade. Ele permite que o joio ainda possa absorver coisas boas, porque a chuva cai sobre a plantação e o trigo ele absorve a água, mas também o joio também. O trigo e o joio ele vai sugando os nutrientes do trigo, ele enrola suas raízes nas raízes do trigo, e é por isso que o trigo não pode ser arrancado. É por isso que o joio não pode ser tirado, porque se você puxar um, o outro vai puxar também junto. Ele vai nas entranhas da alma da gente. Você olha o exterior, eles são idênticos. Você olha a parte externa do joio e do trigo, quando são maduros, são bem parecidos. A diferença está no interior dele. O interior do trigo ele produz uma semente, um fruto que no joio não tem. O trigo, apesar dele ser incomodado pelo joio, o trigo, apesar dele ser sufocado pelo joio, o trigo, apesar dele ser sugado pelo joio, ele ainda assim é produtivo, ele ainda assim gera frutos, ele ainda assim ele permanece na terra, ele ainda assim tem esperança em frutificar. Apesar das adversidades que estão ao redor do trigo, o trigo ele insiste, ele permanece, ele persevera no campo, ele se esforça para gerar uma semente produtiva. Então você está aqui, meu amado, Deus plantou boa semente na sua vida, mas você tem olhado tantas coisas ao seu redor que tem sugado a sua força, e você tem pensado em desistir, tem pensado em abandonar. Nem o joio existe, quanto mais o trigo. O joio que está ali na terra, ele não pensa em ser arrancado. O joio que está ali na terra, ele não pensa em ser retirado. Eles nasceram juntos, eles crescem juntos, mas terão destinos diferentes. Talvez você olhe a vida de uma pessoa que caminha por caminhos tortuosos, que parece que tem sucesso, porque o joio, quando você olha para ele, parece que tem sucesso, porque ele cresce também, ele fica alto, ele expande seus pequenos galhos, e a gente olha para o joio e pensa assim: puxa vida, que adianta ser um trigo, sendo que o joio tem seu junto? Mas o final da carreira de cada um será diferente. O trigo será recolhido ao celeiro e o joio será queimado. E cabe você agora decidir qual semente vai ser plantada na sua vida, ou qual semente você será, ou qual semente você vai permitir que você seja nessa vida. Um joio ou um trigo, alguém que foi plantado pelo reino, ou alguém que foi enganado no reino, alguém que foi plantado pela mão de Deus, ou alguém que se deixou ser levado pelas mãos do inimigo. Porque o joio ele é conduzido, levado pela mão do diabo, mas o trigo, as mãos do Senhor é quem introduz ele na terra, é quem planta ele na terra. São as mãos do Senhor que coloca ele em uma boa terra, uma terra diferente. O interior de cada um é diferente, porque o joio ele produz as obras da carne, mas o trigo produz o fruto do Espírito. O joio só produz dentro dele as obras da carne.
venha gerar o fruto do Espírito. E o que nós temos gerado? E o que você tem produzido? Você tem produzido obras da carne? Ou você tem produzido obras do Espírito Santo? Porque só o joio sabe que é joio, e só o trigo sabe que é trigo. Porque no princípio, quando foram plantados, ninguém percebeu. O dono do campo sabia, mas os homens do campo não. Eles foram crescendo, e no texto que quando o joio ele começou a crescer, quando o trigo espigou, e aí viram a diferença. Porque a diferença chega um tempo que ela é revelada para nós. E o que você tem revelado para as pessoas, que você é uma pessoa que tem dentro de você o fruto, a semente do reino de Deus, ou a semente do maligno. Você tem revelado para as pessoas que você vai espigar para o reino de Deus, ou vai espigar para o reino das trevas. Que você vai crescer para o reino celestial, ou para o reino de condenação. São parecidos, mas não são iguais. Os nutrientes do trigo, sabe o que ele faz? O trigo, quando ele está na terra, ele absorve a força da água, a força da terra, e ele produz uma semente dentro dele. Mas o joio não, ele só usa a força da chuva, a força da terra, para que possa crescer apenas no exterior. E se você pensa crescer apenas no exterior, o que adianta isso? Porque tudo isso vai passar. Porque a traça do ferrugem vai comer. Porque tudo vai embora. Mas o fruto do reino, ele vai prevalecer. O fruto do reino, ele vai continuar. O fruto do reino vai ter sequência. Ele transcende essa vida e passa para a eternidade. O que você tem usado com os benefícios e a graça que Deus tem te dado? Porque dá o joio e o trigo no campo, a chuva cai sobre os dois, a terra nutre os dois, a terra sustenta a raiz dos dois, mas um cresce com o bem, o outro cresce com o mal. E o que você tem usado que Deus tem te dado? A sua saúde, por exemplo, o seu emprego, a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus olhos, seus ouvidos, a sua língua, seu coração, a sua mente, seus sentimentos. Como é que você tem usado as dádivas que Deus permitiu a você? Você tem produzido frutos internos do Espírito Santo? Ou você tem gerado apenas casca que o vento vai levar? Tem produzido apenas ervas daninhas que vem sugar, que é mais precioso que Deus permitiu? Pastor, você sabe quem é o joio e quem é o trigo da igreja? É lógico que não. Mas o joio sabe que ele é joio. O trigo sabe que ele é trigo. E Deus também sabe. Porque os olhos de Deus não se deixam ser enganados. Os olhos de Deus não podem ser tapados. Nós enganamos o obreiro, o pastor, o presbítero, enganamos a esposa, o marido, o irmão, o filho, o pai, a mãe, mas ninguém engana Deus. Ninguém engana o Senhor no dia da colheita, no dia da ceifa. Ele for recolher os seus servos, os seus filhos. Porque o mundo espiritual, ele sabe a diferença entre quem serve a Deus e não serve. Está aqui no verso 27. Chegaram, pois, os servos do proprietário do campo e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? De onde vem o joio? Meu amado, mundo espiritual, ele sabe, ele conhece quem é de Cristo e quem não é. Não adianta você fazer de conta, não adianta você fingir que é cristão, porque os anjos sabem quem são, os demônios sabem quem são, Deus sabe quem é dele. O mundo espiritual, ele olha para nós e enxerga quem pertence ao reino de Deus, quem pertence ao reino do maligno. Ele olha para nós e sabe se dentro de nós está boa semente ou má semente. Escute, não tire. A boa semente, ela é plantada pelo reino, ela é plantada pelo Senhor. E o mundo espiritual, ele tem essa ciência. Os céus estão atentos o que acontece no campo. Os céus estão atentos o que
espiritualmente, demonstrando altura. Mas o trigo, quando ele cresce, ele está cheio de semente, ele se curva, porque ele pesa, ele é humilde. O trigo ele se curva diante da provação. O joio ele é prepotente. O joio é orgulhoso. O joio não tomba. O joio não curva. O joio ele não se humilha. O joio ele não reconhece seu erro. O joio está sempre com a razão. O joio está sempre com a palavra correta. O joio não tem humildade. Por isso que ele é vazio, por isso que ele fica em pé. O vento toca a balança e a raiz dele segura no trigo, os galhos dele encosta no trigo e ele está de pé. Mas o trigo não. Ele é pesado, semente. Ele é cheio de fruto e ele então se prostra, se curva com grande humildade a terra do reino. Com grande humildade as mãos daquele que plantou ele naquela terra. Não adianta você querer fazer parte do reino se a humildade não faz parte do seu coração. Se você não se render, não se curvar diante das mãos daquele que planta a boa semente, você vai ser um joio. Se você não se curvar diante da boa terra que aquele Senhor colocou você, se você não se curvar diante da graça e misericórdia do Senhor, você vai ser um joio. O vento vai passar e você vai ficar vazio, porque o joio ele tem sempre esse orgulho. E respondeu-lhes algum inimigo que fez isso. E os servos então disseram: queres que vamos arrancá-los? Escute isso. Apenas uma ordem de Deus pode ceifar o joio. Apenas uma palavra aqui no dono do campo poderia ceifar a plantação, Guilherme. Apenas uma palavra aqui no dono do campo poderia podar pela raiz o joio que sugava a força da terra, que arrancava os nutrientes do trigo. A gente aprende também que aqueles servos do dono do campo não tinham resposta para aquela situação e foram buscar a resposta do seu Senhor. Nós aprendemos aqui que Deus tem a resposta para todas as coisas. Nós aprendemos aqui que Deus tem a solução, que Deus tem um caminho para todas as coisas que acontecem diante de nós, mesmo que pareçam caóticas, mesmo que pareçam sem uma solução, mas Deus sabe a resposta de tudo. Deus é sábio. Deus ele conhece tudo. Deus tem uma onisciência perfeita e eterna. Deus tem uma onipotência suprema. E Deus sabe que ainda precisa de um tempo de graça. Porque olha a resposta aqui do dono do campo para os seus servos. Os seus servos chegam perto do seu Senhor e perguntam assim no verso 28. Respondeu-lhes algum inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Vai ser uma ordem só. Vai ser uma ordem só. Quando Deus autorizar o arcanjo Miguel a trocar a trombeta do arrebatamento, então os salvos serão ceifados dessa terra, serão tirados daqui deste local. Mas aqui no verso 29 fala assim: ele porém disse. Ele quem, pastor? O dono do campo? Deus, o Senhor, o dono do reino. Ele porém disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Esse não de Deus aqui aos ceifeiros chama-se tempo da graça, tempo de misericórdia, tempo de arrependimento, tempo de conserto, tempo de endireitar os caminhos. Porque se o Senhor quisesse por direito, se o dono do campo quisesse por direito, ele poderia falar: vai lá, arranca tudo, vamos começar do zero. Ele é dono do campo, ele é dono do campo, ele é Senhor de tudo, ele é soberano, ele não precisa de opinião, conselho de ninguém. Ele poderia dizer assim aos seus servos: vai lá e tira tudo, pode puxar o trigo, puxa o joio, vamos começar uma plantação nova, vamos começar um reino novo. Mas ele falou: não, porque o não de Deus também é misericórdia, porque o não de Deus também é graça, o não de Deus também é compaixão.
E quantas vezes nós pedimos para Deus uma coisa e Deus fala não. Nós ficamos tristes com o Senhor, nós ficamos decepcionados com Deus. Nós entendemos que o não de Deus é uma graça para nós. O não de Deus é um tempo de nos reconciliarmos com Ele. O não de Deus é um tempo de misericórdia. O não de Deus é um tempo de compaixão para a nossa vida. Talvez você passa a vida inteira pedindo alguma coisa para Deus e Deus está dizendo não, não e não. Esse não é porque Ele quer o seu mal, é porque Ele quer o seu bem. Esse não é um não de bênção. Como o pai que conhece o filho, como o pai que sabe as boas dádivas ao filho, esse não é um não abençoado. Esse não vale mais do que o sim. Esse não vale mais do que o presente. Esse não representa o tempo da graça, porque Deus Ele vai permitir o crescimento do joio para não danificar o trigo. Escute isso. Deus vai permitir o tempo da graça que o joio cresça junto com o trigo, mas não é por causa do joio, por causa do trigo, para que o trigo não seja prejudicado, para que o trigo alcance o seu propósito. Sabe o que Deus permite que às vezes joios surgem na sua vida? Sabe o que Deus permite que indivíduos que são joios chegam perto de você, caminhem com você, trabalhem com você, estude com você, convive com você, para que você alcance o propósito final do reino, para que você que é trigo alcance o propósito estabelecido de Deus, para que você que é trigo continue crescendo e frutifique para o reino de Deus, para que você que é trigo cresça na graça do crescimento, para que você que é trigo possa influenciar o joio, não possa olhar para você e ver como é bom fazer parte da graça de Deus. É por isso que Ele permite que o joio cresça. Ele permite que o joio cresça porque Ele quer manter a plantação ainda viva. Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de graça. O joio e o trigo, ele tem o mesmo tempo até o dia da colheita. Ele tem o mesmo tempo, a mesma oportunidade. São plantados na mesma terra, por mãos diferentes, mas ele tem o mesmo tempo. Ele cresce no mesmo tempo, na mesma terra, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com a mesma chance, com a mesma oportunidade. Mas o joio não produz nada e o trigo produz semente. O trigo produz frutos. O trigo agrada ao dono do campo e o joio apenas suga a força da terra. Você tem o mesmo tempo. Você tem o mesmo tempo que o pastor tem, que o obreiro tem, que o outro não tem. Talvez você está aqui e você faz uma reflexão interior e você se vê como um joio ou se vê como um trigo. Ainda é tempo. Porque o não de Deus é um tempo de arrependimento. E quando Deus não permite que os seus servos arranquem o joio e o trigo da terra, ainda existe vida no campo. E quando existe vida no campo, ainda há chance de você produzir uma boa semente. Ainda há chance de você produzir uma coisa boa para Deus. Ainda há chance de você produzir ali um fruto agradável ao Senhor. Não arranque. Não é culpa da terra. Não é culpa do dono do campo. Não é culpa da chuva. O joio não produzir frutos. O joio, ele não produz frutos porque ele é uma semente ruim. É uma semente plantada com mãos inimigas. Uma semente que não faz parte do propósito do reino. E toda vez que você toma uma atitude, fala alguma coisa, que você vive fora do propósito do reino, você é uma semente ruim. Uma semente que não é de Deus. Tudo isso, hein, pastor? Sim, é a Bíblia que fala. Não vim contar a história para você, vim pregar a palavra. A boa semente, sim, é plantada por Deus, mas o joio, talvez o joio, olha, quer culpar a terra, dizendo, não, a terra é ruim, mas a terra que está plantado, o trigo foi plantado também, e o trigo produziu. Talvez
suportar o joio até a ceifa. E não é fácil suportar joio, irmãos. Não é fácil você suportar aqueles que te empurram, que te criticam. Não é fácil suportar quem cutuca a sua ferida. Não é fácil suportar quem quer o seu mal. Talvez você está aqui, você olha para você e pensa assim: pastor, eu sou trigo, amém. Mas talvez tenha alguém que você conhece, que está ao seu redor, no seu convívio, que é um joio, uma semente do mal plantada do inimigo para tirar você da terra, para que você fique infrutífero, fique improdutivo, para que não haja fertilidade em você. É a obrigação do trigo ele suportar o joio. Está na mesma terra, está no mesmo campo. Ele olha para o lado e queria ver um trigo do lado dele. Porque quem não quer ver pessoas boas do seu lado, irmãos? Quem não quer ver pessoas de bem? Quem não quer ver pessoas de unção do seu lado? Quem não quer ver pessoas de graça do seu lado? Quem não quer trabalhar no ambiente que só tem pessoas do reino de Deus? Haveria culto todo dia onde você trabalha. Quem não quer estudar em uma faculdade onde só tem pessoas do reino de Deus? Haveria cultos ali todo dia. Quem não quer estar no ambiente onde soar a palavra de Deus? Mas também é joio. E a obrigação do trigo é suportar, porque o trigo não tem direito de arrancar o joio. O trigo aqui nessa palavra não faz nada, ele apenas suporta o joio, ele apenas resiste, ele apenas escora, ele apenas suporta a sua raiz, ele apenas cede um pouco da água, ele apenas cede um pouco da terra, porque o trigo ele cede, ele não suga. O trigo ele doa para o joio, mesmo sabendo que o joio é mau, mesmo sabendo que o joio é perverso, mesmo sabendo que o joio não vai produzir nada. O trigo ele é doador, o trigo é misericordioso, o trigo tem compaixão, o trigo ele olha para o joio e ele cede um pouco mais de raiz. Em vez de ele beber a água toda da terra, ele deixa a água chegar na raiz do joio. Em vez de deixar o vento atenção nas suas folhas, o trigo ele se curva, porque ele é pesado no fruto, o vento bate no joio também. E o trigo é doador, o trigo tem compaixão e misericórdia, o coração do trigo é nobre, o coração do trigo é um coração que ama, o coração do trigo é um coração que suporta. E como é que é o seu coração? De joio de trigo. Seu coração de joio de trigo só suga, só quer, ou é um coração que doa, ou é um coração que oferece, porque o trigo está oferecendo, o trigo está doando, o trigo ele está se entregando ali. Talvez você está no relacionamento, você só suga, você só quer com você não se entrega para nada. É um relacionamento onde talvez o seu companheiro, ou a sua companheira, o seu cônjuge, talvez ele é o trigo, você é o joio, que você só suga. E às vezes nós temos que ser o trigo, temos que suportar. O trigo suporta o peso, o joio não. O trigo suporta a dor, as batidas do vento, o trigo suporta os puxão nas raízes, porque o joio vai lá e ele vai entrelaçando as raízes, a raiz do trigo. Ele às vezes até desloca o trigo de lugar, mas o trigo ele permanece, ele doa, ele persiste, ele insiste, ele ama de graça. O trigo ama de graça, o joio ele é egoísta. O joio ele não ama ninguém, ele ama só assim. O joio ele só olha para um lugar, o céu, porque ele quer crescer, ele quer ser alto, ele quer ser mais alto do que o trigo. E o trigo, ele só olha para o chão, porque ele quer se curvar diante dos seus frutos. E quando você tem olhado, enxergado, quando você tem direcionado os seus olhares, são olhares altivos ou olhares humildes. São olhares que são de amor, ou olhar de misericórdia, ou olhar que vai sugar a pessoa. O trigo, ele deve suportar, ele deve saber crescer perto do joio. E ninguém quer crescer perto de alguém que não produz nada. Ninguém quer crescer perto de alguém que te dá empurrão, que te escora, que te empurra,
Mas o trigo, ele faz isso. O trigo é diferente. O joio, ele tem a falsa sensação de segurança. Sabe o que é isso? No verso 30 fala assim: deixe também ambos crescer juntos até a ceifa. Palavra do dono do campo. Aqui, Rafa. Então o joio ele vai crescendo imponente, orgulhoso, vaidoso junto com o trigo. E quando o joio debocha, porque o trigo se curva pelo peso, o joio tem pé. E quando o trigo se abaixa pelo peso do fruto, o joio tem pé. Eles crescem juntos e o joio tem uma falsa sensação de segurança, porque ele está perto do trigo, ele está perto de alguém que produz, ele está perto de alguém que é produtivo, de alguém que ama, de alguém que perdoa, de alguém que tem graça, de alguém que tem misericórdia. Então ele olha para o seu redor e ele vê perdão, ele vê amor, ele vê compaixão, ele vê misericórdia, ele se sente confortável. Ele tem uma falsa sensação de segurança, mas ele é vazio e oco por dentro. Ele não tem nada perto dele, ou melhor, nada dentro dele. E você não pode ter uma falsa sensação de salvação. Você não pode ter uma falsa sensação de segurança no reino de Deus. Você tem que ter a convicção, a certeza que você é trigo da plantação do Senhor, que você é como semente, que você faz parte do propósito do reino de Deus. Você não pode viver nesse mundo com a falsa sensação de segurança do mundo. Você não pode viver apenas de graça e graça, misericórdia, misericórdia, dia após dia, porque um dia o dono do campo vai dizer sim para vocês feios. Sim, vai lá e ceifa, vai lá e colhe, vai lá e corta, vai lá e tira, vai lá e arranca da terra, e aquela falsa sensação de segurança do joio vai chegar no fim. Não pense você que as pessoas que você acha que têm sucesso, são bem sucedidas, isso é sinal de aprovação. Não. Crescer muito, ser alto, ser esplêndido, não é sinal de aprovação no reino. Muitas vezes é sinal de improdutividade. Muitas vezes é sinal de uma semente plantada lá no maligno. O joio, ele tem a falsa sensação de segurança. A sensação do joio é mantida pelo trigo. O trigo mantém isso no coração do joio. O joio parece ter sucesso. O joio parece crescer. O joio parece ser legal. O joio parece ser bonito. O joio parece cantar bem. O joio parece pregar bem. O joio parece profetizar bem. O joio parece, mas ele não é nada. O joio parece que é servo, mas é inimigo. O joio parece que é do bem, mas é do mal. O joio aparenta ter algo glorioso, mas ele é vazio. Ele tem a falsa sensação de segurança. O joio, ele honra apenas a si próprio. O joio se preocupa apenas com o seu eu oco. O joio preocupa-se apenas com o seu eu oco e vazio. Mas o trigo, ele se preocupa em produzir. Para aquele que o plantou na boa terra, para aquele que o semeou com boa semente. Ele olha para o céu, ele olha para as mãos do semeador, ele quer produzir. Porque o dia da ceifa vai chegar, aqui no verso 30. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa. O dia da ceifa vai chegar. O dia do juízo vai chegar sobre o joio. O dia do juízo também chega para o trigo, porque o tribunal de Cristo vai ser colocado para a igreja, e nós que somos trigos vamos apresentar as obras do Senhor. Vamos apresentar o que produzimos nessa terra, nessa vida. A Bíblia diz que os que estão em Cristo vão se comparecer primeiro no tribunal de Cristo. E nós, como servos de Deus, como trigo, temos que apresentar bons frutos a Ele.
não vai viver aqui para sempre. Você não vai ser jovem para sempre. Você não vai ser uma pessoa madura para sempre. O dia da ceifa chega. O dia que o ar é cortado dos nossos pulmões vai chegar. O dia que o fôlego de vida vai ser retirado. E aí? O que você vai representar para Deus? Seja você novo ou velho, seja você homem ou mulher, seja você rico ou pobre, seja você pastor, presbítero, profeta, o ministério que você tem, seja o dom, o talento que você tem, o que você vai apresentar diante dele? A ceifa vai chegar, então vai haver a grande separação. O texto fala aqui no verso 30: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. O joio cresceu bonito, o joio aproveitou da graça, aproveitou da misericórdia, ele ficou alto, altivo, mas improdutivo, mas sem semente. Então ele vai ser colhido, arrancado, ceifado e vai ser colocado em molhos, em feixes, para ser atirado na fornalha. Imagina você passar a vida inteira aqui nessa terra, com boas coisas, com boa comida, com bom carro, com boa casa, com bons passeios, boas memórias, mas no dia da ceifa você ser lançado na fornalha. O que adianta isso? O que adianta para o joio passar uma vida em um campo, sendo que o final dele é uma fornalha? O que adianta para o joio passar uma vida inteira numa terra boa, sendo que o final dele é ser queimado? O que adianta o joio andar com um olhar altivo? O que adianta o joio andar com o seu orgulho, a sua vaidade, sendo que o final dele é para ser queimado? Pegai primeiro o joio, amarrai-o, separai do trigo. Então, quando é separado, sabe o que acontece? Por fora eles são iguais. O ceifeiro vai arrancar os molhos, ele leva na eira, e na eira o trigo e o joio é pisado, ele é esmagado, é passado uma prensa sobre eles. O fruto do trigo permanece. Então eles pegam a peneira e jogam, e o vento sopra a palha. A palha é varrida, ajuntada, levada na fornalha para ser queimada. Vira cinza, vira pó, não é lembrada, não tem existência, acaba-se. O trigo e o joio, o trigo ele é colhido, amassado para virar alimento. Ele vira alimento, farinha que faz o pão, porque os frutos que nós produzimos devem servir de alimento, devem servir de alimento para as pessoas. O trigo é levado para o celeiro ali do Senhor, e o joio ele é queimado. Juntai, atai os molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. O trigo é levado para o celeiro do reino, o celeiro de Deus, é levado para a glória, é levado para as nações celestiais, é levado para o novo céu, a nova terra. O trigo é levado para perto de Deus, para perto do dono do campo. O trigo é levado para onde o dono do campo ainda vai continuar o propósito dele. Como assim, pastor? Porque o seu propósito não termina nessa terra, ele dá sequência em uma eternidade. O seu propósito aqui é outro. Então você passa como o trigo, quando você é recolhido no celeiro de Deus, Deus dá sequência a um propósito da sua vida. Deus dá sequência a um propósito para você durante toda a sua eternidade. E aí talvez depois dessa mensagem fica a grande pergunta: como saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? A resposta é simples. Olhe para dentro de você e veja se tem algum grão. Olhe para dentro de você e veja se tem algum fruto, alguma boa semente. Chega de
pessoas. Chega de você ficar olhando para dentro de outros ramos. Ninguém é capaz de olhar para dentro do ramo a não ser ele e o dono do campo. Só você pode olhar para dentro de você. Sabe aquele pedido da ceia que Paulo fala? Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Vai olhar para dentro. Se você é trigo ou se você é joio. Se você é joio ou se você é trigo. Eu não tenho esse olhar para você. Não posso dizer para você que talvez você errou, talvez você cometeu algum pecado, talvez você estava afastado, desviado, talvez caído, enfim. Talvez você estava fraco, talvez você estava debilitado. Mas eu não posso olhar para você e dizer: você é joio ou você é trigo. Quem diz é o dono do campo. O dono do campo é que enxerga com um olhar que esquadrinha a alma e o espírito, com um olhar que vai em juntas e medulas. E você também hoje pode olhar para dentro de você e fazer essa reflexão, essa análise, e sair daqui decidido a partir de hoje a não ter uma vida de joio, a ter uma vida de trigo. Você ter uma vida produtiva para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.